Então, voltando aqui, agora a gente vai seguir na nossa figura aqui, na nossa. O próximo passo aqui, nós estamos nesse ponto. Nós estamos nesse ponto aqui. Próximo passo é a gente fazer um círculo, tá? E aí nós vamos usar um próximo comando. O próximo comando chama MoveC, tá? Ele move o robô, a ferramenta circularmente, de forma circular. É também chamado de interpolação circular, o tipo de trajetória, tá bom? Vocês encontram isso em português. E o que acontece? Qual é a sintaxe desse comando? É ligeiramente diferente do MoveL. Então, MoveC, ponto 1, ponto 2, velocidade de alinhamento, ferramenta. O que acontece com esses ponto 1 e ponto 2, né? Então, tá aqui a figura. Digamos que o manipulador tá, sei lá, no ponto... no ponto qualquer aqui do círculo, e você quer fazer uma trajetória circular até o ponto 2. Então, esse é o ponto inicial, esse é o ponto final do círculo, né? Esse é o ponto inicial. Necessariamente, para fazer um círculo, você precisa passar para o manipulador um ponto intermediário, que é o P1, tá? Por isso que chama interpolação circular, porque você precisa de um ponto para interpolar, e aí ele interpola, ele cria pontos entre esse P1 e P2, tá? E é uma trajetória circular, porém não é um círculo, né? Se você tentar fazer um círculo com um move C, você não vai conseguir, tá? Ele vai dar um erro de trajetória. A gente pode tentar depois. Para fazer um círculo completo, o exemplo 3 mostra aqui, você precisa de 3 comandos, pelo menos 2 comandos de move C. Você precisa fazer 2 semicírculos, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu preciso passar um ponto intermediário e um ponto final. Então, vai ter um pontinho a mais aqui que eu vou ter que passar para o manipulador. Então, agora a gente volta para o programa aqui. E eu vou de novo no Pennant criar o... Na verdade, agora, eu vou mostrar para vocês como que programa no software. Então, a gente vai, com o programa já foi inicializado, já foi rodado, já foi executado. Então, a gente vai para a aba de Rapid e vocês vão ver o seguinte, que nessa árvore aqui, talvez o de vocês não esteja aberto, tá? Nessa árvore aqui vai ter isso aqui. Isso aqui é a árvore de projeto de vocês, do manipulador. Na parte de Rapid, vocês ampliam essas abas. E aqui no módulo 1 vai ter a Procedure Main, tá? E aqui vai estar o código do programa que nós fizemos. E aí, por aqui, isso aqui é um editor, né, de programa, de texto. Eu consigo que já sugere sintaxe pra gente e eu consigo já usar a sintaxe dele e ele vai me sugerindo sintaxe. Então, ele vai me sugerir que o primeiro ponto é um ponto intermediário do círculo, eu preciso passar esse ponto para ele. Esse ponto nós vamos passar através, de novo, do offset, Olha, ele já me sugeriu office, comando office. Eu preciso... É uma função, olha, ele já tá dando as dicas aí pra gente. A gente vai de novo usar o P10 como referencial, só que agora nós precisamos passar um ponto aí para ele. Vamos lá na figura, vamos ver essa figura aqui. Então, a gente tá com a nossa ferramenta aqui. A gente vai passar um ponto intermediário para ele. Então, a gente pode usar esse ponto aqui como um ponto intermediário para ele, né, pro ponto do círculo. E esse ponto, a gente poderia ser qualquer outro, poderia ser um ponto aqui, poderia ser um ponto aqui. Então, a gente vai
pegar essa coordenada aqui em termos de retorno da função office. Então, aqui, o que nós vamos ter aqui? Digamos que seja no meio isso aqui. Nós vamos ter do P10, um offset do P10 em X vai ser o valor de 50, né? Porque a gente retorna 50. Em Y vai ser aqui 150 mais 50, né? Que é a altura aqui, que é o que a gente conhece. Aliás, 150 mais 50, 200, né? Então, aqui vai ser 200. Em Y. E em Z vai ser 0. Então, esse vai ser o ponto em termos de função offset. Vou manter as anotações. Volto para o Robô Studio aqui. Então, o primeiro ponto é aquele lá, vai ser 50, 200 e 0. Esse vai ser o nosso P1. Agora, vírgula entre o primeiro argumento. Então, o primeiro argumento foi o seed point. Agora, ele está pedindo to point, que é o destino final desse comando, que é o próximo ponto. Então, a gente vai fazer de novo um offset em relação a P10. E agora, a gente vai lá para a figura e olha de novo. Olha só um pouquinho, que eu vou pegar aqui a função office de P10, lá para a figura, e o ponto final do círculo, da nossa trajetória circular, vai ser esse ponto aqui. Esse ponto aqui, então, em termos de função offset, vai ser... aqui faltam mais. Vai ser do P10, né? Uma distância em X de 0, né? De 0, porque a gente retornou aqui para o X. Em Y vai ser uma distância de 150, e em Z de 0, porque a gente tá nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui vai ter essa coordenada em termos de offset do P10. Volta pro software, então vai ser 0 em X, 150 em Y e 0 em Z. Fecha o parênteses. Próximo argumento, ele pede speed data, ou seja, a velocidade. A gente vai manter a velocidade que estava usando, velocidade de 100. Ele vai pedir agora zone data, zoneamento, que a gente estava usando de 15. E tool data, que vai ser a nossa ferramenta. Ele sugeriu aqui usar a variável ferramenta aqui. E ele está pedindo um ponto e vírgula no nosso move C, tá? Então, esse é o comando move C. O que a gente faz? Agora, a gente vai fazer o seguinte, né? Quando a gente está programando aqui pelo editor, nós precisamos fazer o seguinte, a gente precisa checar o programa para erro. Então, check, ele vai checar e retornou no errors pra gente. E a gente vai aplicar no manipulador esse dá um apply, isso significa que a gente atualiza o programa lá na memória, inclusive ele vai estar disponível pelo pendant. Então, vamos puxar aqui, e ó, ele já está disponível aqui, e a gente vai go to program pointer, e aqui a gente vai rodar o programa agora, executar. Então, a gente vai dar um start, bom? E ele está executando agora o programa. E aqui, nós podemos simular a execução desse programa. Então, ele executou o programa uma vez. Eu vou lá em simulação. E executo o programa. E aí, nós podemos ver que já aconteceu, já rolou aqui o nosso círculo, deu certo.
E eu quero dizer para vocês que esse trecho aqui é relativo ao MoveJ. Então, de novo, ele vai dar desse ponto, vai começar um MoveJ, esse é o nosso P10, aqui é o offset, aqui é um offset, aqui o nosso MoveC, tá bom? Então, falta pra gente essa parte aqui, essa perna aqui do desenho. Por quê? Já vou explicar. Olha só, por quê? Repara que ele tá no automático agora, é como ele tem que voltar da simulação. Eu vou levar ele pro manual, porque eu vou levar o manipulador, fazer uns joguinhos juntas e vou levar ele pro outro ponto, tá? Então, eu vou levar ele pra cá, por exemplo, tá? E agora eu vou dar um play aqui. Vamos ver o que acontece. Então, ele vai pro P0, P10 e vai fazer isso. E vai parar o programa aqui, porque ele terminou aqui o MoveC. Então, a gente precisa completar o nosso programa. E isso a gente já vai fazer pelo editor de programa, aba Rapid. Depois do MoveC, nós vamos fazer, então, por último, vamos lá para a figura. A gente vai fazer, por último, desse ponto, voltar ao P0, tá? Então, a gente vai ao P0, não, ao P10. Então, a gente vai fazer um Move L até o P10, tá? Voltando aqui para o programa. Então, vamos selecionar Move L. Vamos passar o P10 para ele. Então, ele vai se mover linearmente. Por que não pode ser o MoveJ? Porque o MoveJ não garante um movimento linear. O movimento é não linear. A gente vai voltar, ele tá pedindo agora a velocidade, já nos sugere variáveis, né, com esse valor, com Z de 15, tá? E com to 0. Ele já nos sugere, ponto e vírgula, terminou. Mesma coisa, a gente checa o programa para erro, deu ok. Program pointer, tá? Ele tá aqui no main. E dá um start. Pode dar um start aí. Então, ele executando aí o programa. Bom. E aqui na simulação, eu vou dar um play. Então, aqui na simulação, o robô já estava no P0 e ele fez a figura completa, P10, desculpa. Vou de novo levar ele para checar se no nosso programa realmente tá certo. Vou de novo levar o manipulador para um outro ponto aqui, um pouco afastado da nossa figura. Repare que quando eu mudo o ponto, não muda, o P10 não muda, ele tá lá com aquelas coordenadas. Então, ele vai com o primeiro comando, com o MoveJ, ele vai atingir, ele vai lá pro P10 primeiro. Então, ele vai, faz o retângulo, o semicírculo e completa a figura. Repara também que como a gente definiu um zoneamento de 10%, aqui a aresta, ela tem uma forma bastante circular. Então, acho que dá pra ver também aqui não dá pra ver direito, mas lá também, se a gente afastar o braço aqui, vai dar pra ver que a aresta é circular. E a gente pode fazer, só pra mostrar pra vocês como funciona de fato essa questão do zoneamento, eu vou ali e vou alterar esse zoneamento pra 5, por exemplo. E aí, a gente vai ver, né, em tudo. Eu poderia alterar só naqueles pontos lá, naquele comando onde ele chega naqueles pontos. Mas eu vou alterar em tudo, vai ser mais rápido. Dá um check no programa, program pointer e um start. Ele executou aqui, vou ver a simulação, vou rodar a simulação e vocês vão ver agora que esse canto, ele ficou muito mais agudo, né? Ele ficou muito mais
pontudo, né? E é isso. Esse é o zoneamento. Então, aqui é uma programação básica. Com esse vídeo, eu mostro para vocês essa programação básica. Repara que tem infinitas possibilidades aqui, tem muitos comandos. Vocês vão ver o guia de referência do Rapid, tem muitas coisas. Você pode pensar, tudo que você pensar em termos de programação, o Rapid oferece, que são as instruções de condicionais, desvio condicional lógico, né, testes lógicos, tudo isso é uma programação estruturada, né? E outras funcionalidades de trajetória e de interação com entradas e saídas, tá bom? Até a próxima!